Alô, devoto, que bom ter você juntinho com a gente aqui na TV Pai Eterno, nesse mês em que a gente fala sobre as vocações. E hoje, de maneira muito especial, estamos retomando a vocação do Padre Jesus Flores, missionário redentorista, que já está na glória do Pai, mas que com certeza deixou um legado para os missionários redentoristas e também para quem conviveu com ele durante as suas missões, o seu apostolado, no seu trabalho de comunicação. Já já a gente conta essa história para você. Eu quero lembrar que é você, filho evangelizador, quem faz essa obra acontecer, viu? Seja na construção do novo santuário, nas obras sociais redentoristas, na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade e ainda permitindo que a TV Pai Eterno esteja presente em milhares de lares pelo nosso país. Que bom ter você nessa jornada junto com a gente. Se você ainda não é um filho evangelizador, ligue agora pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800. Vem junto com a gente fazer parte da nossa família de amor. Bom, chegou o momento então do Padre Wellington Silva contar um pouco pra gente sobre o acréscimo, sobre aquilo que o Padre Jesus Flores deixou como legado para os missionários redentoristas. A minha primeira lembrança do Padre Jesus é pela voz no rádio, né? E na casa eu tive a oportunidade de ter o Padre Jesus como superior. O Padre Jesus, missionário, era um homem de muita organização, de muito comprometimento com as suas tarefas, de modo que ele fazia tudo muito planejado. O dia dele era muito bem assim, apontado, né? Então ele acordava pela manhã, fazia o exercício, ia para o escritório dele era uma pequena biblioteca, né? Algumas imagens que a gente tem do Padre Jesus gravando lá no convento é dentro dessa biblioteca, que era dele, não era do convento, era dele. E o Padre Jesus ia se inteirar das notícias. Então, na época que ele morava em Campinas, ele assinava 2 jornais do estado de São Paulo, ele assinava um jornal de Brasília e assinava 2 jornais aqui de Goiás. De modo que era um homem de uma leitura voraz. No dia a dia, ele tinha ainda a leitura de livros espirituais ou da literatura comum. Ele nunca lia um livro só por vez. Ele lia 4, 5 livros ao mesmo tempo. Então ele cansava de um, pegava outro. Tanto é que hoje eu até trouxe aqui 2 livros, porque foram os 2 últimos que o Padre Jesus leu. E ele era tão organizado que quando ele pegava um livro emprestado, ele já deixava o nome da gente escrito num papel para dizer de quem que era o livro, para ele não se esquecer. Então, nos 2 livros que eu tenho aqui, quando ele veio a falecer, a gente foi desfazer da biblioteca, eu vi os livros separados com uma folha. E nessa folha ele deixava o nosso nome, né? Então, ele assinava para deixar o livro, para quem fosse olhar ou observar ali, de que esse livro pertencia àquela pessoa. Então, nesses 2 livros aqui, ele fez a mesma coisa. Ele fez isso nesse primeiro livro sobre Nossa Senhora, né? E num outro livro sobre o Espírito Santo, que ele achou muito interessante. Nunca foi um homem de resistência à leitura, ele lia tudo e de tudo. Então, nesses 2 livros, ele tinha colocado o meu nome. Eu tinha emprestado para ele, na época, uns 5 livros. E os outros 2 ficaram na biblioteca da paróquia. Mas nos outros 2 também tem a mesma coisa. A folha com o nome. Por quê? Você pode dizer assim, mas o Padre Jesus sabia de alguma coisa que iria acontecer na vida dele? Não sei, mas eu acho que isso fazia parte da organização da vida dele. Ele era um homem muito organizado. E era um grande devoto de Santa Teresinha, muita gente não sabe. O Padre Jesus era um devoto de Santa Teresinha ao ponto de ser um voraz, de voltar várias vezes nas obras de Santa Teresinha. Então, ele achava extraordinária a proposta de Teresinha com a pequena via, pregava sobre isso nas homilias. Era um homem que não aceitava convite de última hora para celebrar a missa.
Então, se você o convidasse para celebrar uma missa, você tinha que dar um espaço de tempo de pelo menos 2 semanas, uma semana, porque o Padre Jesus tinha uma máxima. Um dia eu perguntei para ele, mas padre, por que o senhor não celebra hoje e tal? Precisou? Ele falou, eu não subo no presbitério para brincar com o Evangelho. Porque ele preparava as homilias, todas escritas à mão e todas às vezes no verso de uma folha que fosse ser inutilizada. Então ele reaproveitava as folhas impressas, no verso escrevia as homilias, depois levava a homilia dele pronta, tinha toda a homilética, porque não é uma homilia lida. O Padre Jesus não fazia homilia lida, ele interpretava a homilia que ele celebrava. E aquela homilia que ele fazia era uma homilia onde você via que a pessoa tinha, de fato, preparado com antecedência para pregar aos fiéis. Então ele dizia, eu não subo no presbitério para brincar com o Evangelho. Não aceito missa de última hora, porque eu não posso negligenciar a palavra de Deus. O Padre Jesus foi professor no seminário. Quando ele era estudante de teologia, ele terminou a teologia em São Paulo e veio para Goiás ser professor no seminário São José, ainda fráter. E ele fica aqui por volta de 1 ano e pouco, dando aula para os seminaristas. Naquele período em que eu tive a oportunidade de morar com o Padre Jesus, também me chamava muito a atenção que ele, como um homem filho do seu tempo, ele sempre foi um homem da notícia. E não era um homem de dar notícia, era um homem de interpretar a notícia. Então ele tinha opinião sobre todos os fatos que aconteciam ou que eram apresentados no noticiário. O Padre Jesus não era um homem desinformado. Ele sabia que era necessário compreender a lógica do mundo e apresentar a esse mesmo mundo a lógica do Evangelho. Tanto é que nos últimos comentários dele, ele tinha um cuidado cirúrgico de sempre trazer uma palavra ou da igreja ou do ensinamento da Sagrada Escritura para determinados fatos e situações que ele comentava no rádio. Chegou uma época do Padre Jesus ter comentário em 2 rádios. Ele comentava na Difusora em Goiânia e comentava numa rádio em Anápolis. E o dono dessa rádio de Anápolis colocou uma escuta lá no gabinete dele para que ele pudesse participar. Então, a parte da manhã do dia do Padre Jesus era sempre um cinteirar do noticiário. E só depois que ele fazia tudo é que ele ia tomar café. E depois do café, ele ia fazer a caminhada dele. Padre, a sua vocação também a ser jornalista se inspirou um pouco em Padre Jesus Flores? Eu acho que um pouco não, né? Muito. Porque o Padre Jesus foi o primeiro, como eu disse, a conseguir sintetizar essas 2 realidades. O padre, o missionário, o pregador e o jornalista. Um homem que não tinha medo, um homem que... ele me contava, por exemplo, eu perguntei para ele, quando começou essa questão do jornalismo, né? Na época do Padre Jesus, ele não chegou a fazer uma faculdade de jornalismo. O Padre Jesus fez teologia moral, como pós-graduação, né, dentro da experiência de missionário redentorista. Mas ele não fez jornalismo na faculdade. O jornalismo que o Padre Jesus fez foi jornalismo prático. Padre, para a gente encerrar, o senhor disse que nesses últimos 4 anos de vida do Padre Jesus Flores, vocês tiveram uma proximidade grande ao ouvir, ao conversar. Teve alguma coisa que o senhor deixou de falar para ele e não conseguiu se despedir? Olha, no dia, era um sábado, né? O Padre Jesus, eu tinha conversado com ele na sexta noite, eu notei que ele estava muito gripado. E durante a pandemia, o Padre Jesus comemorou a chegada da vacina e ele se vacinou nas 2 doses da primeira experiência ali. Nós sabíamos que ainda era uma vacina de uma baixa cobertura, o Padre Jesus era uma pessoa que estava no grupo de risco, isso nos deixou muito angustiados dentro da casa. Mas ele foi um homem muito precavido.
de modo que foi por um acidente mesmo a situação que veio a colapsar a vida dele. Eu me lembro que era numa sexta-feira e eu conversei com ele, perguntei, padre, o senhor está precisando de remédio? Não. E ele estava muito gripado. E no outro dia ele ia celebrar no Carmelo. Ele foi para o Carmelo, foi para celebrar no Carmelo e ele desmaiou 2 vezes durante o período da missa. Ele estava celebrando a missa no Carmelo. E nas 2 vezes até foi a irmã Claudete que deu todo o suporte para ele ali, né? As pessoas se assustaram, né? Porque ninguém tinha muita coragem de chegar no Padre Jesus. Ele era uma pessoa muito firme, né? Então o povo ficava assim, nossa, será que a gente ajuda? Chega. E ele, nas 2 ocasiões, ele pediu desculpas. Ele se levantava e falou assim, olha, me desculpa, eu não sei o que está acontecendo, ontem eu estava bem, hoje não estou tão bem. E aí ele pediu para que a gente levasse ele para o hospital. Naquele momento, eu acho que talvez eu devesse ter falado mais com ele. Porque, no fundo, a gente estava perdendo já o Padre Jesus. Ele estava indo embora e foi uma semana muito sofrida, onde ele teve de ser clonado por várias vezes durante a semana. O Padre Marco Aurélio acompanhou mais de perto essa situação, até o final. O Padre Jesus se acabou como uma vela no altar. A vida do Padre Jesus pode ser comparada a uma vela que vai se consumindo no altar de Deus. Porque, primeiro, ele sente a força ali se esvair na celebração da Eucaristia. E dias antes ele tinha me feito um carinho, porque ele morre no dia 11 de setembro, ele tinha me feito um carinho no dia 17 de agosto. Ele havia me dado o cálice da ordenação dele, mas é profundamente cheio de sentido, né? O cálice é a vida do padre. O padre vive para rezar a missa, né? Então, Santo Agostinho diz, minha vida é minha missa, e minha missa é minha vida celebrada. Então, o Padre Jesus me deu aquele cálice e talvez eu não quisesse entender que nós já estávamos devolvendo ele para o Pai Eterno. Tanto é que foi muito difícil depois o passamento do Padre Jesus que nós sentimos. Então, é isso. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu nesses últimos 4 anos de convivência com o Padre Jesus. E quando eu tenho muita saudade dele, eu vou rezar a missa. Eu pego o cálice e leio lá as passagens, né, da escrita que estão na base do cálice, dizendo, né, a Cristo Rei, sumo e eterno sacerdote, oferece ao Padre Jesus flores o comendador Germano Roriz, que era o seu primo, né, seu tio, que foi padrinho dele de ordenação. Então é isso. Sou muito grato ao Pai Eterno pela oportunidade que Ele me deu de conviver com o Padre Jesus Flores. E como é bom ver o fruto de uma vocação que floresce e que ilumina outras vidas. Padre Jesus Flores, que com certeza continua iluminando tantas vidas e também tantos comunicadores. Eu encontro você amanhã em outro cantinho especial da nossa evangelização, viu? Continue aqui na nossa programação na TV Pai Eterno. Tchau, tchau. Até amanhã. Viva a vida!